trabalho incansável, paciente. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre a nossa realidade evangélica, algo que tem produzido em mim profundas angústias e tristeza. Eu creio que também você tem sentido o mesmo com relação ao que a igreja evangélica tem produzido em nosso tempo. Eu ouvi uma frase de um filósofo chinês, considerado o maior filósofo de toda a história da China, chamado Confúcio. E ele disse que para você prever o futuro, você precisa conhecer o passado. Lógico que eu não concordo com a filosofia de Confúcio, apenas concordo com essa frase que ele fez e eu aplico ela à nossa realidade. Para nós entendermos o nosso tempo, compreendermos o que tem ocorrido com as mudanças para pior na igreja evangélica brasileira, é necessário nós entendermos que o que tem sido praticado hoje não é algo de hoje, não é algo novo, apenas com roupagens novas, apenas aparentemente com novos métodos, mas na realidade, em essência, é a mesma coisa que tem ocorrido, que já ocorreu na história da igreja. No primeiro século e segundo século da era cristã, houve um movimento herético que os próprios apóstolos combateram no início dessa heresia, chamado gnosticismo. Se você ler primeiro a carta de João, ele vai combater fortemente esta heresia. O gnosticismo vem de uma expressão grega que chama gnosis, que quer dizer conhecimento. O que esses gnósticos defendiam? Eles defendiam que era possível conhecer a Deus sem o uso da palavra de Deus, sem o conhecimento bíblico, mas a partir de experiências subjetivas, a partir de sentimentos, de um conhecimento elevado, que somente aqueles que tinham a mente iluminada poderiam realmente alcançar. Em 1993, o pastor Paulo Romeiro, que na época era pastor da Igreja Assembleia de Deus e também presidente do Instituto Bíblico, Instituto Cristão de Pesquisa, ele escreveu um livro muito profundo e muito importante na época, que causou grande polêmica, chamado Supercrentes. E nesse livro ele dizia exatamente os malefícios que a teologia da prosperidade já causava na igreja evangélica na década de 90, no início da década de 90, sendo que esse movimento já vem desde o início do século, mas na década de 90 é que tomou mais força. E ele coloca exatamente isso, que a teologia da prosperidade já naquele momento, ela causava uma crise doutrinária, ética e moral na igreja. Naquela época não era tão ruim como hoje. Imagine como as coisas mudaram de lá para cá. Depois, em 98, ele escreveu um livro chamado Evangélicos em Crise. Nesse livro ele também continua tratando sobre o movimento da teologia da prosperidade, também chamado como confissão positiva, mostrando exatamente como alguns desses defensores, como Kennedy Reagan, Benny Hinn, e no Brasil, R.R. Soares, Edir Macedo, Valnício Milhomes, e mais recentemente, na época que ele escreveu, ainda não era conhecido, Valdemiro Santiago, que era da Universal também, e serviu a esta igreja por mais de 20 anos, ele trata então exatamente dessa visão completamente distorcida do Evangelho, onde as pessoas elas acham que se o crente tiver qualquer tipo de doença, ou a pessoa não tiver prosperidade financeira, é porque falta fé. Na realidade, inclusive o próprio Edir Macedo, em um vídeo recente, ele disse que não há nenhum homem da Bíblia, homem de Deus, que tenha sido pobre, todos foram ricos. Eu acho que ele lê outra Bíblia, não a Bíblia que realmente nós conhecemos. Outras coisas importantes que eu posso destacar desse passado e trazendo para o nosso presente, é que esse gnosticismo que eu citei há pouco, do primeiro e segundo século, ele defendia que existia um dualismo entre corpo e alma. Na realidade, isso era uma influência
da filosofia de Platão, que dizia que a matéria é má e a alma é boa. Então, quando essa filosofia ela foi incorporada na teologia, ou a teologia sendo interpretada e desenvolvida a partir desta visão de Platão, começou-se a entender então no gnosticismo que o que eles faziam com o corpo não interferia na vida espiritual deles. O que importava, né, realmente era essa intimidade subjetiva com Deus e não necessariamente com o corpo. Por isso, quando você lê lá 1 João capítulo 1 e capítulo 2, ele vai falar justamente combatendo esse pensamento que iniciava nos seus dias, dizendo que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, verso 5 em diante, e ele vai então mostrar que se nós temos comunhão com ele, nós não andamos em trevas. E se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores. Portanto, ali João está combatendo. Mas se você pegar os 4 primeiros versos do capítulo 1 de 1 João, você vai ver que ele fala do verbo, que é Cristo, dizendo que ele tocou, apalpou, ele viu. Por que ele diz isso? Porque o gnosticismo chegou ao ponto de negar a Cristo no sentido de encarnação. Eles pensavam o seguinte: se Cristo é Deus, e Deus é bom, a alma é boa e o corpo é mau, como um Deus bom poderia se encarnar? Então eles diziam que Cristo não encarnou, mas Cristo ele veio em forma espiritual, como um fantasma. E aí João, combatendo essa heresia, ele diz que ele viu, que ele tocou, que ele apalpou, que ele foi uma testemunha ocular da encarnação de Cristo, o verbo da vida. O que isso tem a ver com o nosso tempo? Eu fiz aqui, voltando ao início lá da igreja, e agora falando um pouco do Paulo Romero, que ele já combatia, e agora falando mais recentemente aqui, nesse início de século 21. Recentemente eu vi uma entrevista de uma pastora, sinceramente não me lembro o nome dela. Ela estava no Super Pop, um programa. Um membro da igreja me ligou e pediu para que eu assistisse, por isso eu fui assistir. Esta pastora, ela falava, e eu depois vi alguns vídeos dela, que ela foi ao inferno 15 vezes. E ela depois diz que foi ao céu 7 vezes. E aí ela diz que lá viu os demônios torturando os ímpios, andou por várias partes do inferno, e uma descrição completamente medieval, completamente mitológica do inferno, porque essa visão que ela trouxe, na realidade é uma visão da mitologia grega, de Hades, do submundo, e não uma visão do inferno. O inferno na realidade nem foi inaugurado ainda. O Senhor ainda vai lançar no inferno os ímpios, demônios, e serão torturados pelo Senhor, conforme está em Apocalipse capítulo 20. Mas quando um teólogo que lá estava começou a mostrar isso que eu estou dizendo aqui para ela, e mostrando que o que ela estava dizendo, a experiência dela não estava de acordo com a Escritura, sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte, ela falou o seguinte: olha, você sabe teologia, eu estou no outro nível que você não chegou. O que ela estava dizendo com isso? Ela estava dizendo exatamente o que eu acabei de afirmar para você sobre o gnosticismo. Ela chegou em um nível elevado, que ela não pode ser questionada, porque ela é iluminada e ninguém pode dizer que a sua experiência está errada. Você vai ver que a igreja evangélica, ela está bem distante do evangelho. Hoje existe a unção do cavalinho, a unção do pulo, existe pastores que colocam demônios em garrafa PET. Hoje mesmo, próximo da minha casa, eu sou pastor em Limeira, e próximo da minha casa, uma igreja dessas que defende a teologia da prosperidade, o pastor colocou sal grosso em torno da igreja, lá de fora, para poder fazer a campanha dele. Isso trouxe bastante escândalo aqui, pelas proximidades da igreja. Aí eu me recordei de um fato na minha vida. Quando eu era funcionário de uma serigrafia, antes de ir para o seminário, eu era o único crente, eu era arte finalista, era o único crente naquela empresa, tinha mais ou menos 15 funcionários. E aí, na intenção de evangelizar aqueles funcionários ali, colegas de trabalho, eu falei com o meu patrão, meu chefe na época, e eu disse assim para ele, chama-se Plínio, espero que esteja ainda
vivo, chama-se Plínio, e eu falei assim: o Plínio, eu poderia vir mais cedo, antes de começarmos o trabalho, ler um texto com o pessoal aqui, orar e tal. A minha intenção era realmente evangelizá-los. Ele disse: não, irmão, chamava eu de irmão, isso é muito bom, e eu gosto, nós precisamos disso, porém, eu também preciso colocar um pouco de sal grosso, para poder então trazer boas energias aqui. Ele era espírita kardecista, e aí então isso causou uma dificuldade para evangelizar naquele momento. Exatamente é o que esse pastor fez, usando sal grosso. E não é só ele, outros tantos pastores fazem isso, vão para o monte, porque no monte é o lugar onde eles podem estar mais próximos de Deus, o que na realidade isso é uma prática pagã, é uma prática mística, que nada tem a ver. Existe algum lugar em que Deus esteja mais presente que outros? Existe algum lugar mais santo que outros? Quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus se era correto adorar no Monte Gerizim ou no Monte Sião, ele disse que nenhum nem outro, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é na igreja. Eu estou nesse momento aqui na igreja porque venho aqui estudar, trabalhar, estou aproveitando para trazer essa reflexão para você, mas aqui não é um lugar mais santo que outros, aqui é um prédio apenas. A igreja se reúne aqui, é o povo, o corpo de Cristo que se reúne. Nenhum lugar é mais santo que o outro. Eu posso orar em qualquer lugar, eu posso orar na minha casa, eu posso orar no quarto, eu posso orar no carro, eu posso orar no banheiro, em qualquer lugar. Não há lugar mais santo que o outro. Ou seja, a igreja evangélica tem caminhado a passos largos para uma apostasia. Aliás, eu diria que a igreja já vive uma apostasia, e que há muitas pessoas que estão nas igrejas e nada sabem do evangelho. É realmente muito preocupante. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que mais me preocupa é como a igreja tem se afastado das Escrituras e por causa disso ela não consegue discernir o seu tempo. Nós vivemos agora um momento extremamente difícil. Um pensador cristão chamado Francis Schaeffer, ele falando sobre a igreja, morreu na década de 80, mas ele escrevendo sobre a igreja do século 21, conhecendo o passado, como Confúcio disse, aplicando aquela frase que eu disse no início, ele teve condições de prever, não profeticamente, ele preveu no sentido de fazer um diagnóstico do que a igreja sofreria no século 21. E ele afirma em certo momento em seu livro, Desafios da Igreja do século 21, dizendo o seguinte, que o que a igreja havia sofrido de ataques nos últimos 40 anos, ou seja, 40 anos antes dele, 1940 mais ou menos, pareceria brincadeira de criança perto do que a igreja haveria de sofrer no século 21. Nós vivemos hoje um ataque interno e externo. Esses internos eu já mencionei para você. Agora existem outros ataques que são externos, devido a essa doença interna dentro da igreja evangélica. Por causa desses teólogos da prosperidade, que na realidade nada são diante de Deus, no sentido de ser chamados, eu não tenho nenhum medo de dizer isso, são pastores fraudulentos que têm difamado o evangelho, têm sujado o nome pastor. Eu me sinto envergonhado muitas vezes de dizer que eu sou pastor, não por causa do ofício bíblico, porque para mim ser pastor é muito mais sublime do que ser presidente de um país, mas ser pastor à luz do que tem ocorrido e na visão que o mundo tem de pastor devido a esses homens, eu me sinto envergonhado, às vezes constrangido em dizer, porque quando você diz que é pastor, as pessoas acham que você tem dinheiro e que você explora as pessoas, e não que você tem um sustento digno da igreja, que trabalha fielmente, expõe fielmente a palavra de Deus. Então esses pastores têm causado escândalos no mundo secular, e por causa deles, os ateístas, eles têm aumentado grandemente. Por exemplo, Richard Dawkins, que é um ateísta bem famoso, escreveu, entre outros livros, Deus, um Delírio, onde ele mostra que, ele apresenta dizendo o seguinte, que crer em Deus é um delírio, é algo completamente ilógico. E aí ele cita uma música de John Lennon, dizendo que o mundo seria muito melhor sem o cristianismo, muito melhor sem os terroristas, e aí eles associam a igreja evangélica com os terroristas islâmicos, e ele diz que seria muito melhor sem que os terroristas derrubassem torres gêmeas, e assim, e vai citando alguns acontecimentos. O mundo seria muito melhor sem os pastores engravatados, que arrancam o dinheiro do povo até doer.
Certa vez eu preguei aqui na igreja sobre Atos 17, sobre Paulo em Atenas, no Areópago, onde ele utiliza de ponto de contato a filosofia ali grega para apresentar o Evangelho. E eu disse o seguinte para a igreja, e eu digo agora para você: se eu fosse ímpio e não conhecesse de modo nenhum o Evangelho verdadeiro, e olhasse para a igreja evangélica como referencial de Evangelho, eu seria ateu. Para mim seria realmente uma loucura absurda, uma falta na verdade seria uma doença mental, na minha visão, se eu fosse ímpio, o que acontece na igreja evangélica. Então eu não critico eles a esse ponto, mas eu diria que a razão desse movimento neo-ateísta é aumentar tanto como tem aumentado, é por causa da igreja. A igreja não está preparada para enfrentar esses desafios e a igreja tem produzido ateus. Você pode achar estranho o que eu estou dizendo, mas a igreja evangélica brasileira tem produzido ateus, pessoas frustradas com Deus, entre aspas. Frustradas com Deus? Não, frustradas com Deus que a teologia da prosperidade apresenta, que na verdade, como disse um certo escritor, são fragmentos da verdade, não a verdade sobre Deus. Eles têm apresentado essa verdade distorcida para os ímpios, prometendo que Deus nunca prometeu. E aí as pessoas acreditam e elas são frustradas e elas não querem saber mais de Deus, de igreja, ou se elas querem continuar, algumas continuam querendo saber sobre Deus, no entanto elas não querem saber de igreja. E aí tem aumentado o número de desigrejados, pessoas que não querem saber de igreja, pessoas que não respeitam pastores. E aí eu volto a dizer a você, pastores picaretas eu também não respeito, mas existem pastores verdadeiramente chamados pelo Senhor, que amam o Senhor, que dão a sua vida pelo Senhor. Você não pode ser um instrumento de causar essa visão completamente distorcida. Você tem que entender, e assim como vocês, caso você tenha vivido uma situação dessa de frustração, eu também fico bastante irado e indignado com estes homens que são lobos disfarçados de ovelhas, conforme o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Mas existem pastores fiéis, existem homens que não se dobraram a Baal, homens que andam com o Senhor e o temem profundamente. Infelizmente, esse número cada vez mais tem sido reduzido, mas existem, e você não pode criar essa generalização como muitos têm criado. Mas por causa disso, muitos têm se frustrado com a igreja, com Deus, por causa disso. Eu tenho entrado em muitos sites de ateístas, visto seus argumentos, vídeos. Na medida do possível eu tenho procurado evangelizar essas pessoas, mostrando que o evangelho não é irracional, que essa distorção e essa esquizofrenia que existe na igreja evangélica não é o evangelho conforme as escrituras. Porém eu tenho constatado esse fato de que muitos que afirmam serem ateus ou terem se tornado ateus, eles falam que passaram pela igreja evangélica. E uma coisa ainda pior do que essa, não sei se pior, não sei nem que pode ser pior do que ateu, mas há muitos que têm deixado a igreja evangélica e ido para o catolicismo romano. E por causa do Papa Papa Francisco, que tem uma linguagem pós-moderna, que aparenta realmente uma respeitabilidade ali um respeito com relação às religiões. As pessoas têm, por causa da frustração com a igreja evangélica devido à teologia da prosperidade, elas têm voltado ao catolicismo romano, às idolatrias e tudo aquilo que envolve o catolicismo. Não se engane com o Papa Francisco. Eu não estou falando da pessoa dele, eu não o conheço para dizer isso. Estou falando daquilo que é palpável, daquilo que pode ser verificado. O Papa Francisco, ele é jesuíta. E os jesuítas, eles fizeram a contra-reforma na época da Reforma Protestante, mataram muitos e muitos protestantes. Hoje, é lógico que hoje ele não poderia fazer isso, nem estou dizendo que ele gostaria de fazer. Hoje a contra-reforma da Igreja Católica, ela é pós-moderna. Você não pode bater de frente
Você precisa falar coisas que agradam a gregos e troianos. Você tem que fazer uma linguagem que atrai as pessoas. O Papa Francisco, recentemente, ele mandou um vídeo para uma conferência de pastores da teologia da prosperidade nos Estados Unidos, onde ele convidava ali a igreja evangélica para voltar à igreja católica. E ele diz assim, ele se coloca como sendo José, que foi traído pelos seus irmãos, e agora os seus irmãos que tinham dinheiro, mas não tinham comida, eles foram ao Egito e foram abraçados por José. Da mesma forma, então, ele diz naquela voz de anjo, que então ele quer abraçar os irmãos protestantes, ele quer dar a eles alimento, e como se nós os tivéssemos traído. E a fala que os teólogos da prosperidade nesta ocasião utilizaram é que nós não temos mais razão de protestar contra a Igreja Católica, não há mais razão, e nós temos que voltar. Você percebe então que existe de fato uma artimanha maligna por trás da teologia da prosperidade em relação a isso, em abalar todos os fundamentos da fé cristã. Como que nós não temos o que protestar contra a Igreja Católica? Eles continuam crendo que Maria é mediadora, eles continuam crendo que Maria é intercessora, eles continuam crendo que a tradição da igreja é acima da autoridade das Escrituras, e nós não temos o que protestar. É verdade, a igreja evangélica apóstata não tem o que protestar, mas não os verdadeiros cristãos. Então, outros têm abraçado o islamismo. O islamismo tem crescido no mundo inteiro. O islamismo é a religião que mais cresce, e não se engane que no Brasil já tem acontecido recrutamento de jovens para o Estado Islâmico. Segundo Reinaldo Azevedo, no seu blog, Reinaldo Azevedo, articulista da Veja, ele afirma que em Foz de Iguaçu, a Polícia Federal já tem investigado que há uma sede do Estado Islâmico associado a uma organização criminosa aqui no Brasil, para recrutar jovens para o Estado Islâmico. Aquele deputado Jean Williams, ele fez parte de uma comissão onde propõe que seja ensinado o islamismo nas escolas públicas, a cultura árabe. Ele não sabe, ele sabe, né, que o islamismo odeia homossexual. Eles são homofóbicos, realmente. Nós cristãos não. Eles matam mesmo, eles não aceitam qualquer islâmico ser homossexual. Mas ele defende a ideia de ensinar islamismo nas escolas, nessa ideia não de religião, mas de uma cultura árabe, para justamente ter forças contra o cristianismo aqui no Brasil. Essa é a ideia. É como os fariseus, os saduceus, os herodianos, classes judaicas que não se davam, mas que se uniram por causa da oposição a Cristo e ao Evangelho. É a mesma coisa que ele tem feito. Mas ele sabe, eu tenho certeza disso, porque ele afirma ser um homem tão culto, que já alisou as cadeiras da academia, e eu penso que às vezes ele só alisou e nunca sentou para poder estudar e aprender, mas ele que é mestre em literatura, deu aula em faculdade, e certamente ele sabe que o Alcorão, ele ensina que deve se matar cristãos, incrédulos, que chamam de infiéis, judeus e homossexuais. Ou seja, qualquer um que abrace o islamismo, qualquer um que aceite a fé islâmica, naturalmente tem que aceitar o Alcorão como regra de prática de fé deles. E aí então pressupõe naturalmente que concorda com a morte daqueles que não aceitam o islamismo, porque eles implantam pela violência esta religião. Esse é o quadro, um pouco do quadro que nós vivemos aqui no Brasil, de ataques internos e externos. A pergunta que eu faço é: como que nós podemos enfrentar tudo isso? Não há como nós enfrentarmos isso a não ser pelas orientações da palavra de Deus. E eu gostaria aqui de ler com você um texto em que Paulo diz, na sua última carta, antes do seu martírio, escrita ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, isto quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta
com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo, aqui nas suas últimas exortações a Timóteo, seu filho na fé, a quem ele amava profundamente, e preocupado não só com Timóteo, com os desafios que ele enfrentaria como pastor, mas preocupado também com o futuro da igreja, com o povo de Deus, com a boa instrução, porque a única forma de Cristo pastorear a igreja, preste atenção nisso, o supremo pastor pastoreia a igreja por meio de pastores fiéis, e Paulo que está preocupado em que Timóteo fosse fiel, que Timóteo pastoreasse a igreja corretamente, e por isso ele diz: eu conjuro você, Timóteo, diante de Cristo Jesus e de Deus, para que você entenda que um dia, Cristo vai julgar o seu ministério, se você for fiel. Ele vai julgar vivos e mortos, quando ele se manifestar. Portanto, Timóteo, prega a palavra, seja oportuna, quer oportuna ou não, queiram as pessoas ouvir ou não, Timóteo, pregue a palavra. Não pregue porque as pessoas querem ouvir, ou deixe de pregar porque elas não querem ouvir. Pregue o evangelho, como o evangelho é simples, o evangelho prático, o evangelho que liberta. Evangelho nada tem a ver com religião, nada tem a ver com placas de igreja. Evangelho é do reino de Deus. É lógico que quem pertence ao reino de Deus quer pertencer a uma igreja que busca viver a realidade do reino. Então Paulo diz a Timóteo: prega a palavra de Deus, corrige. A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus mostra os erros, porque ela é padrão de Deus. No capítulo 3, no verso 16 e 17, ele já havia falado para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus para a correção, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo então disse no capítulo 3, versos 16 e 17, que a escritura é inspirada e ela é útil para ensinar, para repreender e para corrigir e para educar na justiça. E agora aqui ele diz: Timóteo, sabendo disso, prega a palavra, corrige, Timóteo. Nós temos que corrigir os erros da igreja com a palavra, não é com o que eu penso, não é com o que eu acho, não é o que a minha denominação pensa, é o que a Bíblia diz. O que eu acho, o que eu penso, o que minha igreja pensa e defende, só é correto se estiver de acordo com as Escrituras. O que eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, minha irmã, só tem algum valor se estiver de acordo com as Escrituras. Portanto, eu desafio você, faça como os bereanos, confirme, confronte o que eu estou dizendo com as Escrituras. E ele diz: não só corrige, Timóteo, repreende. Repreensão é algo que nós não ouvimos mais hoje nos púlpitos, na maioria dos púlpitos. Repreensão é algo contra a pós-modernidade. Hoje você tem que ser politicamente correto, tudo é preconceito, tudo fere as pessoas. Não se fala mais em santidade, arrependimento, em vida com Deus, na volta de Cristo, não se fala do inferno. Eu sei que assim como eu, há muitos pastores que ainda falam, e eu falo aqui. E nós não podemos ter medo das pessoas acharem ruim ir para outras igrejas. Se alguém quiser ir para outra igreja, que vá. Mas nós temos que pregar o evangelho como ele é realmente. Você se lembra quando Jesus pregou um sermão duro, dizendo que ele era o pão da vida? E aqueles que o seguiam começaram a ir embora, ficaram apenas os discípulos. E Pedro falou assim: Senhor, o Senhor pregou um sermão muito duro. O que ele disse? Se quiser ir embora, pode ir também. E aí Pedro: não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, eu como pastor não tenho medo nenhum de ovelha que vá para outra igreja, desde que eu esteja pregando o verdadeiro evangelho. Porque nós não podemos entreter bodes, nós temos que alimentar ovelhas, como Spurgeon dizia. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa: repreende, exorta,
com paciência e ensino, doutrina. É lógico que não é para ser grosso com as pessoas, tirano, com falta de educação, mas quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama repreende, e faz isso com paciência, com amor, com ensino. Ou seja, você tem que repreender, Paulo está dizendo aqui, com a Escritura, com amor, com paciência, aqueles que são verdadeiramente cristãos, mas estão equivocados quanto a alguma coisa, que aprenderam de forma errada. E aí Paulo diz por que Timóteo deveria fazer isso? Porque haverá tempo, Timóteo, que não suportarão a doutrina, a sã doutrina, não vão suportar ensino da palavra, como aquela pastora que foi 15 vezes no inferno. Ela não queria saber teologia, ela está no outro nível. Esses que estão no outro nível, eles não querem sã doutrina. Eles não querem, porque Paulo diz, eles ao contrário, eles cercam-se de mestres que pregam segundo as suas próprias cobiças, segundo o seu querer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o problema não é só o púlpito não, viu, na igreja evangélica. O povo também quer isso, tem público para isso. O povo quer bênção, quer prosperidade com facilidade. O povo não quer trabalhar, honrar o Senhor no seu trabalho, glorificar a Deus através da sua dedicação profissional, a sua família. Eles querem fazer uma campanhazinha, dar um dinheirinho lá e tudo se resolve, como ganhar na loteria. Por isso Paulo diz aqui que muitos vão seguir esses pregadores segundo a cobiça deles. É por isso que esses pregadores continuam inventando coisas, porque é necessário inventar para manter estas pessoas na igreja. Mas isso é culpa das próprias pessoas, pessoas que nunca conheceram a Deus, não sabem quem Deus é de verdade. E aí Paulo diz que eles vão segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Olha, coceira no ouvido incomoda, né? Dá inquietação. São pessoas que vão ser inquietas, Paulo diz aqui, e vão ficar procurando mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus desejos, trazendo para os nossos dias. Paulo está dizendo o seguinte, é como hoje tem ocorrido, as pessoas vão numa igreja que tem uma campanha do Rio Jordão, a campanha dos 300 e alguma coisa, vai na campanha do descarrego, vai na campanha do sal grosso, vai assim por diante, e aí elas vão de igreja em igreja em busca de campanhas, vai na cobertura do apóstolo, fulano de tal, e assim por diante. Elas têm coceira nos ouvidos. É muito raro hoje você encontrar igrejas onde você vê gerações de família ali na igreja congregando, o pai, o avô, o neto, bisneto, pessoas que há muitos anos têm servido ao Senhor com as suas famílias. Cada vez mais estas igrejas aí que estão lotadas, elas vivem um rodízio de pessoas, pessoas que vão e vêm, na medida em que elas se sentem com necessidade para aquilo que elas tanto desejam. Aí Paulo diz no verso 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, não vão querer, é como se elas virassem o rosto para ouvir. É bem provável que algumas pessoas que vão ver esse vídeo vão virar o rosto, muitas vão questionar, não estou dizendo questionar o que eu falo, você pode questionar, como eu disse, mas questionar a Escritura, e eu desafio a qualquer um me provar o contrário desse texto, na própria Escritura. Desafio a qualquer um, pode pôr o vídeo aí, pode pôr comentário, o que quiser, se esse texto não está sendo interpretado de forma correta, à luz daquilo que realmente o Senhor disse através do apóstolo Paulo. Elas vão recusar a verdade. Aliás, verdade é uma expressão bem interessante para nós falarmos aqui rapidamente, embora já tenha 33 minutos de fala minha, eu pretendia falar bem menos, mas pastor fala muito. A verdade é algo que a pós-modernidade diz que não existe. Verdade absoluta não existe. Mas quando eu digo que a verdade absoluta não existe, eu estou dizendo uma verdade absoluta. Não existe como não existir verdade. É uma crise filosófica essa questão da verdade. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Jesus falou que ele era testemunha da verdade, e Pilatos disse, mas o que é verdade? A pergunta de Pilatos é uma pergunta filosófica, e ele estava diante da própria verdade encarnada, Cristo. A Escritura é a verdade. Jesus, ao orar, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então eles vão recusar quem? Eles não vão dar ouvidos a quem? A Cristo, que é a verdade encarnada, e a sua palavra. Vão recusar a verdade, recusar o Evangelho, recusar a ouvir Cristo. Saiu agora na última edição da revista Ultimato. Ela tem a capa dizendo se a centralidade da pregação de Cristo, da pessoa de Cristo, tem entrado em declínio, mais ou menos assim o título. E é verdade, não se prega mais sobre Cristo, prega sobre prosperidade, prega-se sobre o homem. Você quer saber como você pode ser vitorioso? 10 passos para a vitória, para o triunfo. Mas Cristo disse: se nós não amarmos Ele acima de pai, mãe, filhos, casas, não pode ser seu discípulo. Quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não pode ser discípulo. Quem o amar acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, receberá nesta vida e na vida por vir muito mais. Jesus está dizendo que você não deve viver em razão de bens, viver em razão de família, mas você só pode ter uma relação correta com os bens e com a família e com as pessoas, se for por meio dele, através dele, para a glória dele. E aí você tem uma felicidade que o mundo não pode dar. Que adianta ganhar dinheiro? Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro é ruim. Se você não gosta, pode dar para mim. É lógico que nós precisamos de dinheiro, mas nós não podemos viver em razão do dinheiro. Nós não podemos achar que o dinheiro traz felicidade. Nós não podemos achar que o dinheiro é a fonte da nossa alegria, que vai preencher todos os vazios da nossa alma. Não. Com dinheiro ou sem dinheiro, na riqueza ou na pobreza, como diz Paulo em Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Aliás, esse é um texto que eles usam de forma completamente errada. Mas Paulo está dizendo: eu posso passar pelas maiores dificuldades, e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação não quer que você tenha que ser São Francisco de Assis, de não querer nada, mas você não pode viver em razão de adquirir coisas. É exatamente o contrário do Evangelho que tem sido pregado pela teologia da prosperidade. E Paulo diz aqui: vão se recusar a dar ouvidos à verdade, e ao contrário de ouvir a verdade, eles vão se entregar a fábulas. Fábulas é algo irracional, ilógico, fantasioso. Não vão querer ouvir a verdade, mas vão querer ouvir inverdades. Eu me lembro desse período que eu citei no início da mensagem, da reflexão aqui. Já viu uma mensagem mesmo, né? Eu em Goiânia, eu sou goiano, embora esteja pastor em Limeira, e eu indo para o trabalho, um ônibus cheio, como é normalmente nas capitais, e aí ouvindo um camarada evangélico, em que ele contava em voz bem audível, bem alta mesmo, que todos podiam ouvir, que ele havia ido ao inferno, isso 97 mais ou menos, ido ao inferno, e ele lutava lá contra o diabo e seus anjos caídos, e quando ele estava quase perdendo, veio o Espírito Santo e lutou por ele, soltando assim tipo uns raio lasers, como ele dizia. As pessoas preferem acreditar em surtos. Eu ouvi uma vez um culto fúnebre, fui convidado a falar naquele culto fúnebre em uma igreja, e antes de mim falou uma pastora, em que ela dizia quantos metros abaixo da terra estava localizado o inferno. E assim por diante. Basta olhar no YouTube, você vai ver os mais absurdos, como aquele apóstolo que foi ungido, apóstolo por um galo que falava em línguas estranhas, e a galinha interpretava, ou vice-versa. Me lembro se é a galinha que falava ou se era o galo que interpretava. É mais ou menos assim. Eu acho que nem os programas de humor da Globo conseguiriam fazer algo semelhante a essas coisas ridículas que têm acontecido na igreja evangélica, essa idiotice. A gente tem que rir às vezes de algumas coisas para não chorar. Mas Paulo diz: vão negar a verdade, vão rejeitar a verdade, entregando-se a estas coisas. E aí Paulo termina dizendo: tu, porém, Timóteo, seja sóbrio aqui é racional.
seja racional. A fé não é oposta à razão. Os ateus estão usando cada vez mais esses vídeos para dizer que a fé cristã é irracional. É verdade, essa aqui, evangélica e da teologia da prosperidade, é completamente irracional. Mas a fé é racional, só que ela ultrapassa a compreensão limitada nossa. E Paulo diz assim: exponha o evangelho com sobriedade, com racionalidade. Ele diz: em todas as coisas suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, de um pregador do evangelho, e cumpra cabalmente o seu ministério. É isso que eu gostaria de trazer para você. Qual a minha intenção em fazer esse vídeo aqui? Simples, de contribuir com um pouco que eu sei, para que você possa realmente pensar sobre o que tem acontecido. A igreja está vivendo uma apostasia progressiva. Então eu quero dar um conselho a você, seja qualquer lugar onde você esteja assistindo esse vídeo. Procure uma igreja que seja fiel à Escritura. Como que eu sei disso? Você pode perguntar. Se a parte principal no culto é a pregação da palavra. Não é música, não é show, não é fantasias e surtos. Se a igreja não fala em dinheiro, se a igreja apenas fala daquilo que a Bíblia trata mesmo, de generosidade para a manutenção do trabalho. Pastores que sejam bem preparados e fiéis à palavra. Procure examinar tudo que você ouve com a Escritura. E não pense você que todos se dobraram a Baal. Há mais de 7.000 que não se dobraram. Há muita gente ainda fiel. Há crentes piedosos. Eu quero dar uma boa notícia para você. Na história da igreja, a teologia se desenvolveu a partir dos ataques heréticos. Com os ataques heréticos, os teólogos firmes e fiéis à palavra davam respostas bíblicas a esses desafios. Logo, como Deus governa a história, tem permitido essas heresias para que a teologia se desenvolva, para revelar quem é fiel a Ele realmente, quais são os seus pregadores fiéis, servos fiéis, adoradores fiéis, em meio à apostasia. Esta heresia gnóstica que nós hoje vivemos com o nome de teologia da prosperidade, ela já foi combatida pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e ela deve ser novamente combatida por nós. Mas a única forma de combater ela é através da Escritura. Portanto, eu gostaria muito que este vídeo caseiro, na igreja aqui onde eu pastoreio, em Limeira, no bairro Jardim Caeira, possa servir para o seu crescimento, para a sua instrução, para despertar em você realmente o desejo de amar a palavra de Deus. Ame a palavra, morra por ela, se caso for necessário. Não deixe que as mentiras heréticas de Satanás, por meio dos seus ministros, possam enganar você. Combata a heresia com a Escritura. Conheça cada vez mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus sustente a sua vida e que você seja cada vez mais um homem e uma mulher de Deus. Que a sua família possa ser edificada sobre esta rocha que é Cristo. Que a sua vida seja construída sobre Ele, porque todo aquele que ouve estas palavras e as pratica é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa, e ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha, diz o Senhor Jesus em Mateus 7, no Sermão do Monte. Que a sua vida seja construída sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É assim, nós estamos nas palmas da mão do Senhor e Ele nos leva para onde Ele quer, mas Ele tem o controle. Ele tem o controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Minha vara e o meu cajado
né, consolam a todo aquele que segue e serve ao Senhor. Então vamos cantar as outras duas. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Entra, mestre, descansa